Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao TV SindMPU, o canal do SindMPU aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar da reunião do Conselho Gestor do PlanaSist, que aconteceu no último dia 8. Eu sou o Adriel Gael, sou diretor executivo do SindMPU. Vamos falar um pouquinho então sobre a reunião do Conselho Gestor do PlanaSist e o que aconteceu de fato naquela reunião do dia 8, e o que foi decidido sobre o futuro do nosso plano. Primeiramente, cabe esclarecer que essa reunião foi a primeira reunião que o SindMPU participou daquela cadeira que nós conseguimos depois de 25 anos de luta para fazer parte do Conselho Gestor do PlanaSist. Estavam presentes, representados todos os ramos do Ministério Público da União, as associações de servidores e o SindMPU representando os sindicatos. Outro que tem que ficar claro aqui, que essa reunião do Conselho Gestor decidiu pela implementação da tabela por faixa etária ali na cobrança das mensalidades e contribuições para o plano de saúde. A tabela ela já tinha sido aprovada pelo Conselho Gestor anterior e esse plano de salvar o PlanaSist ele já vem sendo implementado, essas mudanças, desde 2019. Vocês lembram muito bem que em novembro de 2019, logo que o Procurador-Geral da República assumiu, tinha uma decisão do Conselho Gestor, cuja ata foi declarada sigilosa, e essa decisão aumentou o plano em novembro e tinha a previsão de colocar a tabela por faixa etária já em janeiro de 2020. Quando nós, a diretoria executiva do SindMPU, a atual gestão, assumimos o sindicato, abrimos um diálogo com a administração e conseguimos suspender um aumento que tinha para janeiro de 2020 e a implementação da tabela. Contudo, essa tabela ela já tinha sido aprovada. O que se decidiu nessa reunião do dia 8 foi pura e simplesmente a data e o mês em que a tabela seria colocada em vigor. Só isso. A tabela, repito, já tinha sido aprovada pelo Conselho Gestor anterior. O ponto que deve ficar esclarecido aqui é com relação, pessoal, à saúde financeira do PlanaSist. O PlanaSist do MPDFT já foi incorporado no ano passado ao PlanaSist do MPF. O PlanaSist do MPM já está com a sua saúde financeira bem debilitada. Ele entrava em insolvência a partir de 2021. Em 2023 entrariam em insolvência financeira o PlanaSist do MPF e o PlanaSist do MPT. Ou seja, se propôs também e foi aprovado por unanimidade a junção de todos os PlanaSists. Eu quero que fique claro aqui que a gente vê com bons olhos essa questão da unificação. Por quê? De uma forma ou de outra, esses planos iam ter que acabar se juntando, porque eles tornam-se mais potentes, maiores vidas, dá para conseguir renegociação contratual, no fechamento de novos contratos. A administração e a gestão do plano fica centralizada, não fica espalhada pelos ramos, que tanto que como pelos ramos como está sendo feita, houve esses problemas aí financeiros. Então, o argumento principal foi o princípio da solidariedade e nós, servidores, somos os principais beneficiários dessa junção. Porque continuamos fazendo concurso de remoção e permutando entre os ramos. E isso poderia acarretar, por exemplo, um servidor que ficou 15 anos no MPF com o PlanaSist, ao perguntar para o MPT, chega lá ele não teria PlanaSist, ao ir para o MPM não teria PlanaSist. E não é isso que a gente queria que acontecesse. A gente votou pela unificação do plano justamente pensando nessas situações dos servidores que permutam entre os ramos e não podem ficar sem PlanaSist depois de contribuir 10, 15, 20 anos para um determinado PlanaSist, quando ele for para um outro ramo, não ter um plano de saúde lá para ele, tá? Foi dessa forma que a gente votou e pensou na hora da unificação do plano. E aí visa a melhoria da gestão do plano, que é centralizada, visa a melhoria na hora de renegociação contratuais e fechamento de novos contratos, eu acho que vai ficar melhor dessa forma. O que eu quero trazer aqui para vocês e que fique claro é que desde 2019, se vocês perceberam, a administração vem tentando salvar o PlanaSist. Ele, como todo, de todos os ramos, não estava com a saúde financeira boa. E essas tentativas vêm sendo implementadas desde 2019. Foi aquele primeiro aumento em novembro, depois era a tabela por faixa etária que está sendo implementada agora a partir de janeiro de 2021. E teve também o aporte de 23 milhões por parte do Procurador-Geral da República em 2019 e 40 milhões agora em 2020. O nosso plano, o modelo que ele foi criado, que ele foi gestacionado,
não caberia hoje para o atual cenário, né, de planos de saúde no mercado. A tabela por faixa etária hoje já é adotada pelo STF, pelo STJ, pelo TRF1, pelo TCU. E nós, o Plano Assist, era um dos únicos planos nesse modelo de programa de saúde que ainda não tínhamos adotado a tabela por faixa etária. É um esforço geral da administração, das entidades representativas de salvar o plano, porque o Plano Assist ele é de todos, de membros e servidores. Então esse projeto de salvar o Plano Assist ele vem desde 2019 e aos poucos ele vem sendo implementado. Por quê, pessoal? O plano ele era de acordo com a nossa remuneração e a gente fica 10 anos sem aumentos salariais, né, sem aumentos nas nossas remunerações, sem recomposições inflacionárias, e aí o plano não acompanha isso. Há aumento nos gastos com saúde e o plano fica defasado com relação à sua atualização monetária. Então, a arrecadação com o plano, com as nossas contribuições e o repasse da União, não acompanha os gastos e todos os planos já estavam entrando em insolvência utilizando as suas reservas financeiras. E é bom que isso fique muito claro, porque não era só o MPT, o MPM, era todos eles que iam entrar em insolvência. O MPF também, que é o maior deles. Quero deixar aqui registrado também que esse Conselho Gestor também estava pautado para ser aprovado um aumento de 15,90% para janeiro de 2022 e 15,90% para janeiro de 2023. Nós, as entidades representativas, conseguimos tirar essa proposta de votação, né? Então essa proposta foi retirada. O que será implementado agora é a tabela por faixa etária, e com essas mudanças que estão sendo feitas, o plano tende a ter sua saúde financeira preservada por muito tempo e continuar aí servindo aqueles que são os seus beneficiários, cerca de 50 mil usuários que a gente tem hoje no Plano Assist. Quero deixar claro também que a tabela por coparticipação também mudou, baixou. Os hospitais de alto custo mudou de 70% e 40% para 30%. Então dê uma olhada na tabela que foi divulgada, que houve mudança também da coparticipação nas redes de alto custo em outros patamares, que também foi divulgado. Agora o ponto mais polêmico, que talvez não tenha ficado claro para todo mundo, é com relação à tabela por faixa etária. Vocês viram que são duas tabelas. Uma para os dependentes econômicos, titulares e dependentes econômicos, e outras para os dependentes não econômicos, que a gente chama de mais beneficiários, eu costumo chamar de agregados. Essa tabela, pessoal, é importante que isso fique muito claro, ela só será válida para os novos ingressos dos dependentes não econômicos no Plano Assist. Ela não será válida para os atuais não dependentes econômicos que já estão no plano de saúde. Isso foi uma divergência que a gente abriu lá, as entidades representativas, e ficou para uma nova reunião do Conselho Gestor para decidir a situação dos atuais dependentes não econômicos. Qual que é a possibilidade? Eu conversei com o pessoal do Plano Assist e eles vão apresentar provavelmente uma terceira tabela, ou que esse pessoal que já são do Plano Assist e não são dependentes econômicos dos titulares, que ele fique na tabela de número 1, como se dependentes econômicos fossem. Então eu preciso que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação, porque tem muita gente que não tem essa informação, todas as matérias que foram divulgadas até então não tem essa informação. Que a tabela de número 2 não é válida para os atuais dependentes não econômicos, atuais agregados. Virá aí provavelmente uma terceira tabela, ou no mínimo a situação deles ficará como hoje. Eles ficarão dentro da tabela como se dependentes econômicos fossem, contribuindo com aqueles valores como se dependentes econômicos fossem. Essa informação é muito importante. E eu quero aqui deixar no finalzinho desse vídeo, pessoal, uma reflexão. Eu quero que você, enquanto servidor, reflita o nosso plano de saúde. Reflita sobre a qualidade do plano de saúde que nós temos. O Plano Assist é inegavelmente um dos melhores planos de saúde que existe no mercado. Mesmo com a implementação da tabela por faixa etária, se você cotar no mercado, você não vai ter preços igual à nossa tabela, que será implementada a partir de janeiro de 2021. É inegável. Qualquer grupo familiar que for simular uma contratação de plano de saúde, ele terá valores superiores à nossa tabela por faixa etária, a tabela do Plano Assist por faixa etária. Então a gente precisa analisar os dois lados da moeda. Nosso Plano Assist é um plano de excelência, não tem burocracias para procedimentos, a gente vai no hospital, apresenta a carteirinha, é atendido, faz procedimentos de alta complexidade, não tem glosa. No serviço particular, muitas vezes os beneficiários são obrigados, dependendo do tratamento, ou da cirurgia ou do procedimento que vão fazer, judicializar, porque os planos de saúde particulares às vezes não querem cobrir aquela cirurgia por ser de alto custo. Então a gente tem que analisar
que plano de saúde a gente quer para nosso futuro. Temos que olhar daqui para frente. O passado já ficou para trás, a gente não consegue reaver, né, os prejuízos que os servidores por muito tempo continuaram carregando, querendo ou não, o Plano Assist nas costas. Mas, pessoal, isso é importante que fique claro. Analise o que você quer do seu plano de saúde daqui para frente. A gente tem sim um plano de saúde de excelente qualidade. E para finalizar realmente o vídeo, eu quero que vocês entendam. Foram feitas 3 auditorias no Plano Assist depois que o Dr. Aras assumiu a PGR. Uma interna, outra externa contratada pelo próprio Plano Assist e uma segunda externa de uma empresa contratada pelas as entidades representativas, a HealthBit. Essa empresa, todas as auditorias chegaram a uma única conclusão. Não houve má gestão no plano, não houve corrupção. O que o plano tem é essa questão das contribuições não estarem congeladas e atreladas às remunerações dos beneficiários. E recomendaram todas, sem exceção, a adoção da tabela por faixa etária. Recomendaram revisão de contratos e fechamento de outros, né? Fazer novos contratos, renegociar contratos. E recomendaram também a questão de que o plano faça um controle maior dos procedimentos que são liberados, né? Das consultas que são liberadas. Então, agora a gente vai olhar daqui para frente, qual o plano de saúde que nós queremos. E nós, entidades representativas, estamos lá presentes, lutando por vocês como sempre lutamos e continuaremos lutando, né? O Plano Assist é de todos nós, eu sou usuário, todos os diretores da DENC são beneficiários, seus familiares. Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro. Não adianta olhar para trás igual caranguejo, achando que a gente vai recuperar alguma coisa que ficou para trás, que isso realmente não vai acontecer. Vamos olhar para o futuro, vamos tentar salvar nosso Plano Assist. Quem sabe agora a gente propor 3 tabelas, por exemplo, uma tabela para uma pessoa que quer um plano com apartamento, uma tabela para uma pessoa que quer o plano só com enfermaria, uma terceira tabela, por exemplo, para a pessoa que quer o plano com rede de alto custo, né? Agora a gente tem que apresentar propostas e soluções. Não adianta criticar por criticar, achar que está sendo prejudicado, porque a gente não vai conseguir atender numa tabela, qualquer modelo que a gente adotar, atender a realidade e situação de cada servidor independente. Essa é uma realidade que vocês têm que ter em mente. Eu, enquanto representante, enquanto diretor executivo e toda a diretoria executiva do SINDMPU, estamos aqui para ouvi-lo. Meu telefone todos vocês têm, é só pegar com os colegas aí, sempre atendi todo mundo, tirei todas as dúvidas. Estou aqui para falar com vocês abertamente e falar do Plano Assist. Provavelmente faremos uma live para debater Plano Assist, provavelmente reuniremos o nosso colégio de diretores. A diretoria executiva está decidindo ainda o que a gente vai fazer para trazer e fazer com que essas informações cheguem à maior quantidade de pessoas possíveis. Por enquanto, o que você pode nos ajudar é espalhando essas informações e compartilhando esse vídeo, compartilhando a nossa notícia que será divulgada. A gente não deu nenhuma notícia porque a ata ainda não tinha sido divulgada. A gente está participando de um conselho gestor que os conselheiros precisam seguir alguns procedimentos. Eu não posso sair de uma reunião do conselho gestor e já ir falando, gravando vídeo para vocês ou fazendo matéria, porque os conselheiros precisam seguir alguns procedimentos. Eu posso até ser penalizado por isso. E é isso, para finalizar mesmo, quero que você pense com carinho na sua realidade, na realidade que você quer, no plano de saúde que você quer para você e para sua família. E é uma frase que eu sempre tenho dito. Muitos colegas querem ter um plano de excelência pagando o valor de um plano baratinho. E é matemático, a conta não fecha, como não estava fechando, né? Não havia oxigenação na base da pirâmide, que nosso plano era piramidal, não tinha novos servidores entrando, nossas remunerações congeladas e os gastos do plano não acompanhavam a sua arrecadação. É fato, é matemático, não tem para onde ir. As mudanças precisam acontecer para salvaguardar o plano e para que ele continue existindo por muitos anos, beneficiando aí as mais de 50 mil vidas que fazem parte hoje do Plano Assist. Obrigado e compartilhe o vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas.